Graças a Deus, essa noite linda. Você está feliz, meu irmão? Glória a Deus, eu também estou. Ainda mais agora, porque por meio da pregação da palavra, nós temos a oportunidade de ouvir o Senhor ministrando no nosso coração aquilo que nós precisamos aprender e saber para uma vida segundo a sua vontade, uma vida que glorifique o seu nome. Essa é a nossa expectativa e essa é também a nossa oração, que a palavra do Senhor nessa noite nos toque profundamente, nos leve a saber e entender aquilo que Deus espera de nós. Amém? Amém, meu irmão? Seja muito bem-vindo. Temos visitantes aqui com a gente hoje, não? Alguém aqui nos visita? Aqui embaixo, lá em cima, não? Não. Se há alguém conosco pela primeira, pela segunda ou terceira vez, no nosso tempo virtual aí no nosso canal do YouTube, seja muitíssimo bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Esperamos que se sinta acolhido, para que volte mais vezes. Então quem está aí no chat, quem é da família central e está aí no chat, dá um salve, dá um joinha, coloca um emoji na tela aí, para que se tiver algum visitante nos assistindo, se sinta acolhido, virtualmente acolhido. Antes de nós entrarmos na mensagem, gostaria de lembrar aos irmãos que no próximo sábado, dia 6 de março, nós temos a primeira fase do Central Base, da primeira edição do Central Base, que é o nosso encontro para recepção de novos membros, porém, a primeira edição em especial para o recadastramento dos membros da igreja também. Então, você que é membro da Central há muito ou pouco tempo, nós esperamos você aqui. Por isso, faça a sua inscrição, não deixe de vir. Faça a sua inscrição para estar conosco aqui presencialmente ou, caso você não possa estar aqui presencialmente, assistir ao evento de casa ou de onde você puder assistir online. Lembrando que esse evento não será transmitido ao vivo. Então, só quem estiver inscrito e no ato da inscrição disser que não pode estar presencialmente, que a sua opção é fazer a Central Base online, vai receber um link privado para assistir, vai receber um link privado por e-mail para assistir as reuniões do dia 6 e do dia 13. É muito importante para nós que você venha, muito importante para nós que todos os membros da família Central venham, porque nós estamos recontando os nossos membros. Nós vamos considerar, a partir da primeira edição do Central Base, que os membros da família Central são aqueles que estiverem com os seus dados cadastrais atualizados. Por isso é muito importante que você venha. Estamos pensando também em como no futuro nós podemos implementar isso e como nós podemos melhorar isso para os membros da igreja. Mas essa é a nossa abordagem nesse momento e nós esperamos que você corresponda. Amém? Então, se você não se inscreveu ainda, você pode se inscrever ou no site da igreja ou nos links que já estão correndo nos grupos do WhatsApp, grupos ministeriais, grupos de conexão. Se você ainda não está na nossa agenda de contatos do WhatsApp oficial da igreja, coloca na tela aí, Davi, ou Mateus, por favor, o número do WhatsApp da igreja, para que você cadastre na sua agenda esse número e nos envie uma mensagem, para que você seja salvo lá e comece a receber também pelo WhatsApp as nossas notificações, nossos informes sobre o que vai acontecer na Central esse ano. E nos ajude a espalhar, a divulgar o máximo possível, especialmente para os membros da igreja, que nós estaremos aqui no dia 6 e no dia 13 de março, num evento lindo, irmãos. Nós estamos preparando um evento lindo, sabe? Não é um evento pirotécnico, não é um evento cheio de tecnologia, não. É um evento familiar, é um evento caseiro. Eu gosto sempre de dizer que a Igreja Central é uma casa de família, e a nossa intenção é que todos os que estejam aqui conosco semanalmente sintam-se em casa. E o que nós estamos preparando para a semana que vem e para o dia 13 é um encontro bem familiar, bem amistoso, bem aconchegante, onde nós vamos dar aos membros novos e antigos da igreja um breve histórico da nossa igreja local. Vamos falar sobre a visão e a missão da nossa igreja. Vamos falar também sobre os valores que norteiam tudo que nós fazemos na nossa igreja. Vamos também, isso é muito importante, dar a quem estiver conosco o escopo de doutrinas essenciais que nós cultivamos e
ensinamos e ministramos. E um parêntese, esse aspecto da nossa reunião é muito importante para aqueles que estão vindo de outras igrejas, especialmente de outras denominações. Você que veio da igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, Metodista, Nova Vida, e não sabe exatamente quais são as doutrinas essenciais que nós, originalmente batistas, cultivamos, ministramos, ensinamos. Então vai ser serão 2 fins de semana incríveis, 2 sábados incríveis, e nós estamos muito felizes por poder fazer isso. Já era um desejo antigo nosso criar esse evento, e graças a Deus deu certo para esse ano, vai acontecer, ok? Então não deixe de se inscrever. Se você tiver alguma dificuldade para fazer a sua inscrição online, você pode se inscrever hoje mesmo, ao final do culto, no hall de entrada da nossa igreja, teremos irmãos lá prontos para cadastrarem você. É só, na hora que estiver saindo, para lá e perguntar quem está cadastrando aí, Central Brás, rapidinho alguém vai aparecer e vai fazer o seu cadastro. Amém, meu irmão? Amém, igreja? Deixa eu explicar para você, rapidinho, antes de entrar na mensagem ainda, por que é importante para nós isso. Isso é importante para nós porque eu preciso, como pastor dessa igreja, saber quem são os membros da igreja. Os membros da igreja. Por quê? Porque toda igreja local, ela é frequentada por membros, ela é frequentada por frequentadores e ela é frequentada por visitantes. Os membros são parte da família. Os frequentadores, eles estão aí, são amigos, gostam da nossa liturgia, gostam do nosso ambiente, gostam da nossa música, da nossa mensagem, mas não são necessariamente membros da igreja. E quem mais eu falei? Falei dos membros. Visitantes. E os visitantes, obviamente, são aqueles que nunca nos conheceram, vieram a uma reunião nossa, que foram convidados por alguém, ou caíram de paraquedas aqui. Aliás, ninguém nunca cai de paraquedas aqui, né? O Espírito Santo nos atrai, a todos nós que estamos aqui semanalmente, para ouvirmos a sua mensagem, a sua palavra, para sermos edificados na fé. Então, toda a igreja local, ela é frequentada semanalmente por essas 3 categorias de pessoas. Então veja, eu não espero absolutamente nada, como pastor da igreja, eu não espero absolutamente nada de um visitante, a não ser que ele, se não for cristão, entregue a sua vida a Jesus. Eu também não espero muita coisa dos frequentadores da igreja, porque são só frequentadores. Vem uma semana sim, outra não, 2 sim, 3 não. Então por aí, a gente sabe quem é, porque os rostos acabam se nos tornando familiares. Mas eu não espero muita coisa dos frequentadores da igreja. Agora, dos membros da igreja eu espero muito. A minha expectativa sobre os membros da igreja é muito alta. Por quê? Porque se o que nós pretendemos é constituir uma família de fé, e é para isso que nós estamos trabalhando, eu quero que os membros dessa igreja, sejam irmãos uns dos outros, pais uns dos outros, mães uns dos outros, tios uns dos outros, avós uns dos outros, se preocupem com a igreja, se engajem nas atividades da igreja, invistam na igreja, ofertem, participem das mobilizações. Veja, nós somos, não sei, vou chutar um número aleatório aqui, nós somos talvez pouco mais de 100 pessoas aqui no auditório hoje. No entanto, para o mutirão que nós convocamos para ontem, só 20 pessoas vieram. Você entende? Com certeza, as 20 pessoas que vieram, ou um pouco mais dos 20 que vieram, eram quase 100% membros. Por quê? Porque os membros se engajam, os membros se importam, os membros vêm, os membros se mobilizam, os membros participam dos ministérios, os membros estão presentes nos cultos, estão presentes nas atividades extracultos, os membros estão aí, os membros permaneceram fiéis nos dízimos e nas ofertas, mesmo durante 2020, com quase meio ano de igreja fechada, os membros mantiveram as contas da igreja pagas. Então, eu como pastor da igreja espero muito dos membros. E nós estamos projetando para 2021, para 2022, para os próximos anos. Estamos projetando o nosso crescimento, de todos os modos. Estamos projetando o nosso crescimento numérico, estamos projetando o nosso crescimento qualitativo também, estamos projetando o nosso crescimento de ministérios, estamos projetando o nosso crescimento. E essas projeções, elas precisam ser feitas em cima de números reais, né? A gente está até estudando aí se para os membros cadastrados que passaram pelo Central Base a gente vai oferecer algum tipo de identificação. Antigamente as igrejas ofereciam carteirinha, né?
Engraçado esse termo, carteirinha. Às vezes a gente está querendo pensar, a gente está pensando se a gente vai oferecer identificação para os membros da igreja, enfim, para que a gente possa fazer projeções seguras e possa aferir o nosso crescimento de todas as maneiras possíveis. Nós estamos planejando muitas coisas, orando por muitas coisas, os ministérios da igreja, os ministérios de faixa etária estão voltando às atividades bem devagarinho, uma série de reuniões têm sido feitas ao longo das últimas semanas, com os líderes ministeriais, com novos líderes que nós estamos realocando em posições estratégicas. Então nós estamos trabalhando nos bastidores para o crescimento da igreja e nós queremos os membros conosco. Nós queremos os membros conosco. Se você é só um frequentador, nós queremos que você se torne membro. Então venha ao Central Base, nos conheça profundamente e decida se vai continuar sendo um frequentador ou vai se tornar um membro. E você que é visitante, continue vindo. Se o Espírito Santo atrair você, se você vem de outra igreja, e o Espírito Santo atrair você para se tornar um membro daqui, um membro da igreja central, logo, logo nós teremos outras edições de Central Base e você vai poder fazer isso com segurança. Mas nós estamos colocando a nossa expectativa nesse primeiro evento, porque é o primeiro e porque nós esperamos que ele seja um sucesso. Então eu queria dar só essa explicação adicional a você, por que a gente está fazendo isso, por que eu valorizo isso, porque uma família de fé se constrói com irmãos, irmãs, tios, tias, avós, pais, mães. Você concorda comigo, igreja? Amém? Mesmo numa família, ou mesmo na nossa família natural, biológica, a gente tem aqueles parentes que são parentes, mas que são distantes, ou porque moram longe, ou porque, enfim, mas são parentes, são membros, e a gente sabe, né, quem são os membros da nossa igreja que têm dificuldade para vir toda semana, para vir nas 2 sessões de domingo. Houveram muitos irmãos da nossa igreja que se mudaram para outros bairros e levaram tempo para se mudarem de igrejas, porque não é fácil mesmo, depois que você cria identificação com uma igreja, depois que você cria raiz de uma igreja, cria relacionamento de uma igreja, mudar de igreja assim, não é fácil. Então, mesmo morando longe, ainda permanecem membros da igreja. Então nós queremos sempre e cada vez mais melhorar a nossa relação uns com os outros, como membros de uma família de fé. Eu quero melhorar o meu pastoreio para você e para a sua família. Queremos melhorar as nossas condições de reunião, sempre cada vez mais. Então nós decidimos fazer isso através do Central Base, que é esse nosso evento para oferecer àqueles que virão todas as informações necessárias para que se decida ficar numa igreja, para que se decida ser parte de uma igreja, ou para que se decida não ficar e não ser parte de uma igreja. Pode acontecer também, tá, irmão? Minha expectativa é que ninguém vai embora, obviamente, mas pode acontecer do cara vir, ouvir, então é assim que vocês pensam, é nisso que vocês estão trabalhando, não, eu não quero ficar aqui não. Pode acontecer. Não é o que eu desejo, mas pode acontecer. Então, venha, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Hoje nós vamos abrir um bocado a nossa Bíblia. Aliás, vamos folhear um bocado a nossa Bíblia, então não feche a Bíblia. 1 Pedro capítulo 2 é o primeiro texto que nós vamos ler juntos. Para a mensagem dessa noite, cujo tema é as 4 fases do crescimento espiritual. As 4 fases do crescimento espiritual. E eu quero começar essa reflexão com você a partir de uma frase de um escritor norte-americano chamado Eric Hoffer. E diz assim: para ser diferentes do que somos, precisamos ter consciência do que somos. Faz sentido? Amém? Para ser diferente do que somos, precisamos ter consciência do que somos. Então, o que envolve o crescimento espiritual? Quais são os seus processos, afinal? O fato é que a palavra de Deus apresenta as etapas
do crescimento espiritual em um paralelo com o crescimento natural, com nomenclaturas diversas, em textos diversos, que se complementam entre si e nos ajudam a enxergar o quadro completo do que o Senhor deseja revelar por meio das Escrituras. Você vai ver aqui em alguns textos que a gente vai ler essa analogia que muitos escritores bíblicos fazem do crescimento natural biológico com o crescimento espiritual, do desenvolvimento natural biológico com o desenvolvimento espiritual. E quantas lições poderosas nos são ensinadas através desse paralelo, dessa analogia. A Bíblia fala enfaticamente a respeito de 4 etapas do crescimento natural, como eu acabei de dizer, que correspondem ao crescimento espiritual. Que etapas são essas? A primeira é a etapa dos recém-nascidos, dos bebês espirituais. A segunda etapa é a etapa dos meninos, que já não são mais recém-nascidos, mas também não são jovens ainda, são meninos espiritualmente. A Bíblia também fala dos jovens, aqueles que já não são bebezinhos e também já não são mais meninos, mas ainda não são adultos amadurecidos, são jovens. A Bíblia fala dos jovens espirituais. E por fim a Bíblia fala dos adultos espirituais, aqueles que nós também chamamos de os maduros espiritualmente falando. Então são essas as 4 fases do crescimento espiritual, e eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre cada uma delas. Então em 1 Pedro capítulo 2, versículos 2 e 3, localizou aí? 1 Pedro 2, versículos 2 e 3, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Veja, expressamente nos fala o apóstolo Pedro que nós devemos, como crianças recém-nascidas, bebês recém-nascidos, desejar o puro leite espiritual para o nosso crescimento, crescimento para a salvação, ou crescimento até a consumação da nossa salvação. Preste atenção, essa etapa, a etapa dos recém-nascidos, ela fala, obviamente, dos que acabaram de experimentar o novo nascimento. Foram regenerados, ou seja, gerados de novo pela palavra da verdade. São o que nós chamamos de os novos crentes, os novos na fé. Tem algum novo crente aqui? Alguém com 1 ano, 2 anos de convertido ao Evangelho de Cristo? Ó, 2 anos aqui, 3 anos de convertido? Aqui 2, temos alguns novos na fé. Então veja, embora exteriormente possam ser adultos, como é o caso dos nossos irmãos, no momento da conversão, são interiormente, no espírito, bebês recém-nascidos. E como bebês recém-nascidos, precisam dos cuidados adequados a bebês recém-nascidos. Você concorda comigo? Amém? Então nós não podemos, por exemplo, falar a novos na fé, falar a bebês espirituais, falar aos recém-nascidos espiritualmente, das doutrinas complexas da fé evangélica, com termos muito complexos, com, sistematizações muito difíceis. Nós não podemos falar de teologia profunda com essas pessoas, porque elas não vão entender absolutamente nada, ou quase nada do que nós vamos dizer. Por quê? Porque essa categoria de pessoas, elas ainda precisam do puro leite espiritual, como Pedro está dizendo aqui. Não há um tempo cravado, por assim dizer, para a mudança dessas fases espirituais, para a mudança dessas etapas no crescimento espiritual, porque isso depende muito de cada um de nós, de como vamos abordar a palavra de Deus, de como vamos receber a palavra de Deus, de como vamos nos desenvolver na nossa família de fé, de como vamos nos desenvolver a nossa devoção ao Senhor. Depende muito. Eu volto e meia digo, você sabe, que a maturidade espiritual nada tem a ver com a velhice, nada tem a ver com o avançar dos anos cronológicos da nossa existência nessa terra. Por quê? Porque a maturidade tem a ver com as experiências que experienciamos e o que aprendemos com elas, e
e os seus efeitos na nossa formação como seres humanos, como cristãos, tem a ver com as experiências, tem a ver com a aprendizagem. A maturidade tem a ver com aprender a aprender com a vida. Não sei se você conhece, eu conheço alguns irmãos e irmãs que já são avançados em idade, não são necessariamente velhos, idosos, mas já são avançados em idade, mas com um espírito ainda muito pouco desenvolvido. Não são nem recém-nascidos espirituais, não são bebezinhos espirituais, mas também não são homens maduros, homens e mulheres adultos, maduros espiritualmente. Então não tem a ver com a idade, não tem a ver com o tempo no Evangelho. Tem a ver com as experiências e como nós aprendemos com elas. Então é muito importante nós entendermos as etapas, as fases do crescimento espiritual, para nos localizarmos nela e, sobretudo, para trabalharmos corretamente na dieta, no desenvolvimento, no tratamento de cada um de nós, individualmente, na fase em que estamos. Então essa é a primeira fase, a fase dos bebezinhos espirituais. E Pedro diz aqui, olha, Pedro diz aqui no 2, como crianças recém-nascidas. Crianças recém-nascidas, que é o que de fato todos nós somos quando vimos para Cristo. Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Algumas versões da Bíblia dizem uma nova criação, ou seja, é mesmo um novo nascimento, porque surge um novo eu, surge uma nova existência humana, agora cristã, porque nasceu de novo em Cristo, pela fé na sua obra. Nós nascemos mesmo de novo e precisamos crescer a partir do novo nascimento. A segunda etapa, como eu disse, são os meninos. Não são bebezinhos, mas também ainda não são jovens nem adultos, são os meninos. Veja só o que Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Versículos 11 e 12, se você chegou lá, diga amém. Diz assim a Bíblia, olha, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos avançar, eu passei 12, né, mas vamos avançando. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Algumas versões da Bíblia dizem meninos. Não sei se alguém tem essa versão da Bíblia aí. Aqui, ó, algumas mãos se levantaram, muito bem. Olha só, Pedro fala de crianças recém-nascidas, Paulo agora está falando de meninos. O propósito é que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então Paulo está falando aqui dos meninos, das crianças. A palavra menino usada por Paulo nessa passagem é a tradução da palavra grega népios, que significa, escute, infante, criancinha, menor de idade, no sentido literal da palavra népios. E no sentido metafórico da palavra népios, há também os seguintes significados: infantil, imaturo, inexperiente. Então Paulo está falando aqui, olha, o propósito é que não sejamos mais infantis, imaturos, inexperientes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Paulo não está falando mais dos recém-nascidos, mas está falando dos meninos, das crianças,
que ainda não estão experimentadas na doutrina e, portanto, ficam aí nesse espaço, ficam aí nessa zona cinza, vulneráveis aos ventos de doutrina e, como Paulo diz, à esperteza de homens que induzem ao erro. Não foram poucas, aliás, foram muitas vezes que eu tive de lidar com crentes que, depois de algum tempo no Evangelho, depois de terem atingido a meninice, já não eram mais bebês recém-nascidos, já eram meninos, passaram a ouvir ensinos, ou na internet, ou num livro estranho que começaram a ler, ou de um amigo, uma amiga que falaram sobre um tema e ele ficou curioso, começou a estudar sobre aquilo, mas sem nenhum fundamento, sem nenhum apoio, sem a tutoria de alguém mais experiente na fé, na palavra, e a cabeça ficou turbada, e aí vinha cheio de questionamentos, vinha cheio de... até que desistia da igreja. Isso acontece na fase em que somos meninos, em que somos crianças espirituais. Por quê? Porque estamos suscetíveis a sermos levados por todo vento de doutrina e a astúcia de homens que induzem ao erro. Essa palavra, meninos, refere-se a uma criança que não mais se encontra no estágio de recém-nascido, mas ainda reflete muito mais a inconstância de um garoto do que a firmeza de um jovem. Quando a gente é menino e perguntam para a gente o que a gente quer ser quando crescer, de semana em semana a gente muda a resposta. Sim ou não? Foi assim com você? Quando eu era menino, meu pai foi jogador de futebol profissional. Quando eu era menino, a primeira coisa que eu respondia que eu queria ser quando crescer era jogador de futebol. Embora eu até hoje não saiba, porque eu não fui descoberto, porque com o talento que eu tenho, com a habilidade que eu tenho para o futebol, eu seguramente poderia estar em 8 patamar. É ou não é? É ou não é, meu amigo? Não é? Mas eu já quis ser jogador de futebol. Na semana seguinte eu quis ser piloto de avião, queria ser da Força Aérea, queria pilotar caça. Depois eu quis ser salva-vidas, quis ser do Gemar. Achava muito legal na praia, gostava de piscina, gostava de nadar. Eu já quis ser tanta coisa, eu quis ser arquiteto. Eu quis ser... O que mais que eu quis ser? Eu quis ser atleta de esportes radicais, que eu era muito zoado quando eu era criança, eu gostava de bicicleta, de pular, de skate, eu queria ser atleta de esportes radicais. A gente vai mudando. Por quê? Porque a gente é inconstante, a gente é menino. Essa é uma característica peculiar dos meninos, a inconstância. E no contexto do crescimento espiritual, do desenvolvimento espiritual, a meninice espiritual, a fase da criancice espiritual, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Porque se não houver um correto cuidado, se não houver um correto discipulado, se não houver um correto acompanhamento, esse menino pode... Então, deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer para você que é membro dessa igreja, que está conosco aqui agora e online também, por favor, se algum dia te derem um livro, se algum dia você assistir uma mensagem no YouTube, se algum dia você for a alguma igreja convidada e ouvir alguma coisa esquisita, não fique remoendo isso na sua mentezinha infantil por semanas e meses. Procure a mim, venha falar comigo. Pastor, nunca ouvi o senhor pregar sobre isso, nunca ouvi você pregar sobre isso, mas fulano de tal falou sobre o que você acha disso? Converse comigo. Deixe te ajudar a entender bem como as coisas são, para que você não corra o risco de, depois de algum tempo, abandonar a igreja, que é o que acontece com muita gente. Os meninos já possuem certa autonomia, o que naturalmente exige cuidado diferente por parte de quem cuida. Os bebezinhos são absolutamente dependentes, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas os meninos não, os meninos já têm uma certa autonomia. Não quer dizer que eles não precisam de cuidados, não quer dizer que eles não precisam de atenção, não quer dizer que eles não precisam de proteção, não quer dizer que eles não precisam de instrução. Mas é um cuidado, uma proteção, um acompanhamento, uma instrução diferenciadas. Muito bem, essa é a segunda etapa do crescimento espiritual. A terceira etapa do crescimento espiritual é a juventude espiritual, são os jovens. Então Pedro fala dos recém-nascidos,
Paulo fala dos meninos, João fala dos jovens. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. A coisa melhorou muito hoje para os bebês espirituais, porque antigamente a gente não tinha aplicativos na Bíblia, né, de celular. E às vezes eles ficavam assim, demoravam a achar um livro da Bíblia. A gente sempre pedia, cara, ajuda aí, ajuda fulano, ajuda o Beltrano. Quem está com dificuldade, ó, fica depois do livro e tal. Agora você digita o nome do livro e se abre rapidinho no capítulo, no versículo que você quer. Está mais fácil. Tinha aquelas Bíblias também, né? Não sei se alguém tem essa Bíblia aí. Tinha aquelas Bíblias com os nomezinhos dos livros, né? Tá aqui, ó, o Alan tem, ó. Macaco velho de igreja, tá com essa Bíbliazinha aí, ó. Você não usou isso para achar 1 João, não, né? O cara vai com o dedo lá no... 1 João capítulo 2, do versículo 12 ao 14. João diz assim: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Algumas versões dizem, porque vocês são fortes e tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Essa é a terceira fase, a terceira etapa do crescimento espiritual, a fase da juventude espiritual. Então essa expressão com que João começa o seu discurso, filhinhos, essa expressão ela era usada como um termo que expressava a forma gentil pela qual mestres se dirigiam a seus discípulos. E essa expressão fala do que é novo na fé. João está falando para o novo na fé também, filhinhos. A expressão pais já era usada para se referir a um gerador ou a um antepassado masculino. Pais naturais, tanto pai quanto mãe. Então ele está se referindo ao menino, mas está se referindo também aos pais. Essa expressão fala dos que não somente nasceram espiritualmente, mas também se tornaram maduros o suficiente para gerarem filhos na fé. Esses são os pais. Os pais espirituais são aqueles que se tornaram capazes de gerar novos filhos. Amém? E preste atenção, gerar um novo filho na fé não é apenas evangelizá-lo a fim de que ele entregue a vida a Cristo. Porque há muitos novos crentes que, assim que se entregam a Cristo Jesus e começam a experimentar o amor de Jesus nos seus primeiros dias na fé evangélica, saem e querem ganhar o mundo, ganham muitas pessoas para Cristo, mas eles ainda não são necessariamente pais espirituais ou pais na fé. Por quê? Porque um pai na fé precisa cuidar, instruir, educar, ensinar, alimentar. Isso requer o quê? Maturidade. Então, João está falando aqui de homens maduros, quando ele fala de pais, homens e mulheres maduros. E aí ele fala jovens. Jovens. Quem são os jovens? Os jovens são aqueles que ainda não são adultos, tampouco são pais, mas também não são mais crianças. E veja, João aqui está chamando os jovens de fortes, em contraste ao estado absolutamente indefeso de um infante, de um bebezinho recém-nascido. João está dizendo aqui que eles entram na classificação daquelas pessoas que já são fortes o suficiente para lutarem e vencerem. Porque ele fala no versículo 13 e 14, olha, vocês têm vencido o maligno. Amém? Vocês têm vencido o maligno. Então, quem são os jovens espirituais? Os jovens espirituais são aqueles que estão na flor da idade, na força da idade juvenil. E estão vencendo e avançando, estão crescendo, estão se desenvolvendo. Não são pais ainda, não são totalmente maduros ainda, mas já não são mais criancinhas. Talvez a maioria de nós estejamos nessa condição aqui hoje. Talvez a maioria de nós. Essa é a terceira fase do crescimento espiritual. E a quarta fase do crescimento espiritual
é a fase adulta. Ainda em 1 João, veja só o que diz aqui no capítulo 2, versículo 13. Nós acabamos de ler: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então João está falando dos jovens, mas também está falando dos adultos, porque ele fala também aos pais. Como aqui na alegoria de João, os pais eram aqueles que nasceram de novo, cresceram e desenvolveram-se espiritualmente até a maturidade, ao ponto em que podem gerar e, olha, como eu disse, responsabilizarem-se por filhos na fé. Amém? Responsabilizarem-se por filhos na fé. Então, discipulador, o discipulador é um pai na fé. Aquele que acompanha, aquele que instrui, aquele que se responsabiliza, aquele que assume muitas vezes as broncas, não é? Aquele a quem o jovem, aquele a quem a criança recorre quando a coisa pega. Por favor, me ajuda aqui. São os pais espirituais, os homens e mulheres maduros espiritualmente. Mas qual a importância? Essas são as 4 fases, mas qual é a importância de conhecer as 4 fases do crescimento espiritual? Como que a gente pode tirar proveito desse conhecimento para o nosso próprio crescimento e desenvolvimento espiritual? E a resposta a essas perguntas, ela está no que nós vamos ver a partir de agora, que são as marcas de cada uma dessas fases. E eu disse para vocês quais são as fases, as 4 fases. Mas cada uma delas possui marcas distintas. E o que é importante aqui, irmãos, não é como nós denominamos cada fase. O fato é que elas existem e precisam ser compreendidas, sobretudo para sermos capazes de nos localizarmos em cada uma delas, de localizarmos em qual fase nós estamos, para a partir disto trabalharmos com a dieta e os cuidados corretos rumo à fase adulta, rumo à maturidade. É isso que nós desejamos, amém, irmãos? É isso que nós desejamos e é isso que Deus espera de cada um de nós. Que não vivamos uma vida inteira no seu reino, como bebês recém-nascidos, como criancinhas, ou mesmo como jovens, mas a expectativa de Deus, a vontade de Deus, é que todos nós cresçamos para a plena maturidade, como Paulo diz em Efésios 4, nós lemos para o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Para que sejamos capazes de não só gerar na fé, mas também nos responsabilizarmos pelos filhos na fé que geraremos, e cuidarmos deles e discipularmos eles no Senhor. Essa é a vontade de Deus, essa é a expectativa de Deus, e é isso que nós desejamos. O pastor Drummond Lacerda, num livro que ele escreveu que se chama Fora do Alcance das Crianças, diz algo muito interessante. Diz assim, olha: enquanto não houver o diagnóstico, nenhum remédio deverá ser ministrado ao doente. A cura começa com o reconhecimento. A maturidade também pode começar quando conseguimos enxergar onde estamos sendo imaturos. Deixar Deus nos mostrar onde estamos em nossa maturidade é importante para que possamos crescer. Amém? Vocês entendem isso? Amém, irmãos? Se um remédio é administrado adequadamente por um adulto, ele pode curar uma doença, uma enfermidade. Mas se esse mesmo remédio for mal administrado por uma criança, ele pode matá-la. Então, o problema da maturidade não se resolve no remédio. O problema da maturidade se resolve em quem o administra. Amém? E a ideia é que sejamos todos capazes de administrar os remédios de Deus para essa humanidade ferida, quebrada, doente. Amém, irmãos? Eu, você, todos nós sejamos igualmente capazes, plenamente capazes de administrar as verdades do Senhor e as doutrinas da fé evangélica para aqueles que precisam, para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão presos, para aqueles que estão morrendo. Essa é a ideia. Há um escritor norte-americano que também é pastor, chamado Charles Swindoll. Aliás, eu recomendo fortemente que você leia qualquer livro do Charles Swindoll. Nós temos muitos livros dele na nossa biblioteca em casa.
Ele é um escritor fabuloso, com uma linguagem incrível. Qualquer livro dele é muito bom. Ele tem uma série muito famosa de personagens bíblicos. Eu não sei quem conhece essa série do Charles Swindoll. Tem livros sobre Paulo, sobre Jesus, sobre Moisés, sobre Davi, sobre José, Elias, enfim, Esther. Muito legal essa série. E Charles Swindoll disse assim, olha, um dos sinais indicativos de maturidade é a capacidade, eu achei isso aqui fantástico, um dos indicativos de maturidade é a capacidade de discordar sem ser desagradável. Eu achei isso aqui maravilhoso. Um dos indicativos de maturidade é a capacidade de discordar sem ser desagradável. Já viu aquela pessoa que discorda de você e acaba a amizade? É desagradável, é ofensivo, porque você pensa diferente dela, porque você tem uma opinião diferente dela. Isso é imaturidade. Então veja, um dos maiores indícios de que nós estamos em um estágio de crescimento é o nosso comportamento. Obviamente, que se vê, né? A maneira como nós agimos, a maneira como nós tratamos uns aos outros, a maneira como nós falamos, a maneira como nós nos comportamos, a maneira até mesmo como nós nos vestimos, a maneira como nós abordamos os problemas da vida, são indícios de que fase, em qual fase do crescimento espiritual nós estamos. Então, tanto a maturidade quanto a falta dela ficam evidentes na maneira como nós vivemos a vida. Não precisa muito para você identificar alguém que é maduro na fé ou alguém que não é maduro na fé, basta você observá-lo por um tempo. Em como ele trata a sua esposa, seu esposo, os filhos, como ele é reconhecido na sua vizinhança, como ele é reconhecido pelos seus colegas de trabalho. Não leva muito tempo. Eu me lembro que 2018, 2019, alguém me procurou no gabinete, falou assim, eu quero ser membro dessa igreja. Eu falei, poxa, que legal, me sinto honrado por isso, nos sentimos honrados por isso. Quanto tempo você está frequentando a nossa igreja? Tem 2 semanas. Eu falei assim, não, cara, é muito pouco para você decidir ficar aqui. Aliás, é muito pouco para você decidir ficar em qualquer igreja. Aí eu perguntei, por que você chegou a essa conclusão, quer ficar aqui? Não, porque o louvor é muito bom. Tá, o que mais é legal que você gosta aqui? Não, a palavra é boa. O departamento infantil é bom. Eu falei assim, ok, mas isso não é suficiente para você decidir ser membro de uma igreja. Isso é importante, mas não é suficiente. E eu falei para essa pessoa assim, cara, as mensagens que você ouviu, que você me ouviu pregar e gostou, falam de um aspecto do meu ministério. Você conhece o pregador Daniel. Nem sequer o pastor Daniel você conhece o pregador Daniel. Eu falei, cara, você precisa ficar algum tempo aqui para você ver como eu trato a minha esposa. Você precisa ficar algum tempo aqui para você ver como é que eu trato os meus irmãos em Cristo. Você precisa ficar algum tempo aqui. Você precisa vir algumas vezes aqui tomar café comigo no gabinete, conversar sobre as questões da vida, e me ouvir, entender como eu penso, para então você decidir se você quer ficar aqui ou não. Por quê, irmãos? Porque é o nosso comportamento, é o modo como nós vivemos, nos tratamos uns aos outros, falamos, agimos, nos comportamos na vida, que determina ou que qualifica em que grau de maturidade nós estamos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A pastora Érica leu esse texto na pregação da sua mensagem pela manhã, sem saber que eu já tinha selecionado esse texto para usá-lo também à noite. Primeira Coríntios 13, 11, diz assim, quando eu era menino, palavras do apóstolo Paulo, tá? Quando eu era menino, Paulo está falando aqui da segunda fase do crescimento, ó. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, ele está falando aqui, ó, da fase madura, a fase adulta. Quando me tornei homem,
deixei para trás as coisas de menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Perceba aqui nas palavras do apóstolo Paulo que há um jeito de falar, um jeito de sentir e pensar que é próprio ao que é menino, próprio ao que é infante, ao que é imaturo. A imaturidade se revela na fala, no modo como nós gerimos os nossos sentimentos e também no modo como nós pensamos, a nossa mentalidade. De fato, se alguém pensa como um imaturo, vai sentir e falar de igual modo, não tem jeito. Agora veja novamente as palavras de Paulo aqui, olha, ele disse, eu deixei para trás. Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás. Presta atenção nisso, olha aqui, isso que nos ensina que deixar a imaturidade é uma decisão. Você consegue entender isso? Deixar de ser imaturo é uma decisão. Todos nós hoje podemos decidir definitivamente deixar a imaturidade para trás. Não depende de nenhum fator exterior a nós, não depende de absolutamente ninguém, só depende de nós mesmos, de uma decisão. Para crescer, nós precisamos decidir abandonar as coisas próprias a meninos imaturos. Amém? Amém, igreja? Uma decisão, diga comigo, uma decisão. É isso aí. Então veja, quais são as principais marcas do recém-nascido, do bebezinho espiritual? Primeiro é dependência, absoluta dependência. Por isso que a gente precisa de um cuidado todo especial com os que são novos na fé. Porque há uma dieta adequada, há um tratamento adequado, há uma abordagem adequada, não é? A gente não pode abandonar bebês recém-nascidos à própria sorte. Nenhum pai, nenhuma mãe faz isso. Aliás, há raríssimas exceções em que isso acontece. Mas essa não é a ordem natural das coisas. É preciso cuidar para que cresçam saudavelmente na fé em Cristo Jesus. Todo mundo que vê a Manuela comendo diz assim, caramba, ele é boa de boca, né? Eu falei, puxou o papai. Come bem, come de tudo. Tudo. Não rejeita nada, não acha nada ruim. Mas, irmão, dê um trabalho danado para a Érica educar o paladar da Manuela. Nossa, eu via como a bichinha se desdobrava lá estudou para caramba como é que fazia para a criança ter uma alimentação saudável, adequada, e quais eram os métodos, e fazia mesmo, dava trabalho, cozinhava para caramba, deixava sujar o negócio todo. Mas hoje, com 2 aninhos de idade, a Manuela não rejeita nada. E não tem nada que não quero, nada. Outro dia desse a gente chegou de São João ali, cansado, suado, a gente fez as coisas, vamos tomar um açaí. Sentamos tomar açaí, ela tomou açaí com a gente. É lógico que a gente não fica dando porcaria para ela, não fica dando qualquer coisa para ela, mas tomou um sorvetinho lá, tomou um açaizinho lá com a gente. E outras coisas mais, se achar que é estranho para uma criança gostar, ela gosta. Giló, quiabo, abobrinhas, come tudo. Mas por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso por quê? Porque para educar o paladar dela, deu trabalho, foi difícil. Então pais espirituais, pais na fé, precisam trabalhar para educar, para cuidar, para nutrir, para proteger, bebês espirituais. Por quê? Porque eles são completamente dependentes, como eu ilustrei aqui até para abrir a Bíblia. Uma outra característica dos bebês recém-nascidos é a inocência, não é? Inocência. Deus, em sua perfeita sabedoria, previu que os novos na fé ainda cometeriam pecados por causa da sua inocência e por isso os mantém inculpáveis até o tempo em que demonstrem capacidade para discernir o bem e o mal segundo a vontade de Deus e se comprometam com isso, não é? Também é um erro dos pais espirituais ficarem cobrando dos bebezinhos recém-nascidos, até mesmo dos menininhos, todo aquele grau de moralidade, todo aquele grau de santidade que é devido a quem é maduro, a quem é adulto. Por quê? Porque eles ainda estão aprendendo, eles ainda estão descobrindo a vida no reino de Deus. E Deus previu na sua onisciência que eles cometeriam erros, que eles pecariam. E Deus decidiu
deixá-los inculpáveis até que eles estivessem no ponto em que pudessem, então, com autonomia, decidir, não, isso aqui não é de Deus, eu não quero. E, de novo, não há um tempo certo a se cravar para que isso aconteça com todos. Isso não é uniforme, isso não acontece de forma homogeneizada, cada um cresce no seu tempo. Agora, é fato que aqueles que decidem de uma única vez e se engajam no seu crescimento, e vou daqui a pouco falar sobre isso, eles entendem rápido qual é a vontade de Deus e agarram a vontade de Deus com tudo que tem. Então, são inocentes. Uma vez um novo crente falou comigo assim: pastor, me falaram, eu nem sei direito o que significa, me falaram que fazer tal coisa é pecado. Caramba, eu fiz esse negócio assim, cheio de culpa, cheio de condenação. Eu falei, calma, cara, assim, relaxa. Deus previu isso aí na sua onisciência. Você está arrependido? Tô, passei a noite toda orando. Eu falei, caraca, passou a noite toda orando. Que boa, que ótimo, isso fez muito bem a você. Você está arrependido de verdade? Vai em frente, cara, sem culpa, sem condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus previu a inocência dos novos na fé, dos recém-nascidos, e já contava com isso. Terceira característica dos bebezinhos na fé, dos recém-nascidos na fé, é a ignorância. Os novos na fé não podem ser deixados à mercê de qualquer conteúdo, especialmente no que se refere às doutrinas essenciais da fé evangélica. Eu digo que os nossos bebês espirituais não deveriam procurar por seu próprio alimento sozinhos. Os cuidadores, por sua maturidade, já desfrutam de uma capacidade mais acurada de discernimento, e por isso eles é que deveriam orientar os mais novos na fé a respeito do que é ou não é bom ingerir para o seu crescimento. Por isso que eu falei aqui da internet e do volume absurdo de conhecimento a que nós estamos expostos diariamente, em todos os lugares. Sabe, irmãos, não é difícil hoje. Qualquer pessoa com uma boa oratória, qualquer pessoa com domínio da linguagem, com um domínio básico da linguagem, qualquer pessoa com um pouquinho de conhecimento sobre tecnologia, começar um canal no YouTube e falar bobagens, sabe, de um modo bonito, de um modo legal, e enganar pessoas, enganar os novos na fé, enganar os inocentes na fé. Há um sem número de igrejas abertas e de falsos pastores, de falsos mestres espalhados por aí, pregando mentiras, pregando heresias e pervertendo a fé dos novos. Volta e meia, o presbítero Rubem me conta de uma igreja nova aí que abriu. Tem um cara no YouTube dizendo que Jesus não vai voltar. O cara tem uma igreja, o cara tem um canal no YouTube enorme, o cara tem uma igreja enorme. E qual é a mensagem que ele prega na igreja dele? Que Jesus não vai voltar. Que Jesus era um mito. Olha só, é uma igreja, irmãos, presta atenção. Então, quer dizer, não é difícil. Por isso que nós precisamos amadurecer para nos responsabilizarmos uns pelos outros, nos responsabilizarmos pelos mais fracos na fé, pelos mais novos na fé. Isso é o que Deus espera de nós, para ajudarmos os nossos irmãos a se alimentarem bem. Volta e meia alguém me pergunta sobre as minhas influências no ministério pastoral, me perguntam sobre bons canais no YouTube para ouvir mensagens, sobre livros, e eu estou orientando, indicando, falando. Porque eu entendo que da minha posição, como alguém que já é maduro espiritualmente, e que ainda está amadurecendo, mas já é maduro, já é adulto espiritualmente, é minha responsabilidade, é meu dever orientar, instruir aqueles que me procuram sobre esses assuntos. Então não é difícil, a gente precisa ter cuidado com isso. Outra característica é a irritabilidade. Os recém-nascidos se irritam muito facilmente com as coisas da igreja, com as coisas da fé, com as coisas da vida, né? E o rei Davi faz menção disso. Ele diz,
ele fala sobre o comportamento, ele fala que o comportamento irritável de uma criança pode ser acalmado pela atitude correta da mãe, o que é igualmente verdadeiro em nosso relacionamento com Deus. Eu não vou pedir para você abrir para a gente ganhar algum tempo aqui, isso está lá no Salmo 131, versículos 1 e 2. Davi diz que quando a criança chora muito, fica irritada, a mãe dá de mamar ela e ela se acalma. Isso fala sobre o nosso cuidado com esse aspecto dessa fase do crescimento, a irritabilidade. Mas é característico da fase dos recém-nascidos. E aí avançamos para a fase dos meninos, já não são mais criancinhas. Quais são as principais características dos meninos na fé? Primeiro, inconstância. Inconstância. Meninos na fé não precisam ser poupados de serviço, porém eles não apresentam condições de assumir determinadas responsabilidades. Paulo vai falar que nenhum novo convertido pode ser pastor de uma igreja, por exemplo, porque ele é novo na fé. Ele não tem experiência para isso. Então, certas responsabilidades não devem ser dadas a meninos. Além disso, não é incomum que nessa fase haja muito trabalho inacabado, tarefas não terminadas, muitas metas não cumpridas. Quando a gente é menino, irmão, e a mãe da gente manda a gente fazer alguma coisa, a gente faz pela metade, porque rapidinho a gente se distrai com o que está acontecendo lá fora, se distrai com alguém chamando a gente para jogar bola, se distrai com alguma coisa que está passando na televisão, deixa a tarefa por fazer. E quando nós somos adultos, falando aqui sobre o contexto espiritual da coisa, né, a gente deixa coisas pelo caminho, tarefas por acabar, metas que não se cumprem. Essa inconstância é a característica dos meninos na fé, dos meninos espirituais. Líderes devem incentivar o desenvolvimento, para que os meninos ultrapassem o limite da inconstância, se tornem aqueles que irão até o fim e que seguirão, crescerão, amadurecendo no Senhor. Amém? Outra característica é a curiosidade. Na vida espiritual, essa fase expõe muitos crentes imaturos ao alheio, estão sempre curiosos acerca de quase tudo. Por um lado, eu digo que quase porque alguns sequer demonstram um pequeno interesse por desvendar a palavra de Deus, por outro, com o restante, a curiosidade impera, levando muitos meninos na fé, até mesmo à bisbilhotice. Então, a gente precisa compreender essas fases e compreender essas marcas para que a gente seja capaz de se identificar nelas. Se identificar nelas para trabalhar corretamente nelas em direção à maturidade. Outra marca é a tagarelice, fala demais. Os meninos nessa fase desandam a falar, alguns mais do que outros, porém quase todos se tornam durante um tempo bem tagarelas. Acham que sabem das coisas, acham que sabem tudo, acham que têm resposta para tudo. Esse é tanto um sinal de maturidade no plano natural, como de imaturidade de um crente carnal. Veja só o que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 10. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Diz assim, olha: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Viu? Quando são muitas as palavras, ou seja, onde tem alguém que fala demais, ou alguém que fala demais, vai acabar pecando. Mas quem sabe economizar, ouvir mais do que falar e falar na hora certa é sensato. Tagarelice. Outra característica são ciúmes e contendas. Paulo fala sobre isso, não precisa abrir em 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3, ele condena os coríntios porque haviam muitas divisões na igreja, haviam ciúmes, haviam contendas, haviam brigas na igreja, por causa da mensagem de A, B, C ou D. Alguns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, e Paulo precisa escrever para eles e dizer: olha assim, cara, vocês estão fazendo tudo errado, não é assim que a banda toca, não é essa maturidade que Deus espera de nós. De novo, nesse livro que eu mencionei, do pastor Drummond Lacerda, ele diz assim, olha: a presença de ciúmes e contendas é um dos selos da carnalidade. Ao observarmos o texto, vemos que Paulo coloca problemas de relacionamento
interpessoal como uma prova contundente de que existe infantilidade espiritual. Isso nos mostra que expormos a nossa espiritualidade pela forma... Isso nos mostra que expomos a nossa espiritualidade pela forma como nos relacionamos com o outro. A verdadeira espiritualidade tem a ver com como amamos as pessoas à nossa volta. Amém? Amém, irmãos? Como nós nos relacionamos uns com os outros. Era isso que Paulo estava condenando lá. Então, olha, alguém pode fluir nos dons espirituais. Uma igreja pode ser próspera. No que diz respeito à fluência dos dons espirituais, era o caso da igreja de Corinto. Mas, se nessa igreja há pessoas que tratam mal suas esposas, seus esposos, seus filhos, então essa igreja está cheia de crentes carnais, está cheia de meninos espirituais. Se alguém vem e canta debaixo de uma forte unção, toca debaixo de uma forte unção, mas briga com as pessoas da banda, também é um menino espiritual. Se pelas mãos de alguém projetos têm sucesso, mas as pessoas não aguentam ficar perto do sujeito, esse ainda não chegou à maturidade. Se possui conhecimento bíblico, porém machuca o irmão que está ao seu lado, ainda está na meninice. O nosso comportamento sempre denuncia a fase espiritual em que nós estamos. Então não se trata só de saber muito sobre a Bíblia, de saber muito sobre os meandros da igreja. Não se trata sobre isso, irmão. Se trata sobre como nós amamos e servimos uns aos outros. Amém? A nossa maturidade, ela é essencialmente comprovada aí, no modo como nós tratamos e nos relacionamos uns com os outros, como nós servimos e amamos uns aos outros, e não no que nós fazemos, e não no que nós sabemos, necessariamente. Outra marca do menino espiritual é o egoísmo. Por que eu estou dando todas essas marcas aqui, falando dessas coisas, irmãos? Que é para você se identificar. Ainda há um pouco disso em mim. Ainda há um pouco daquilo em mim. Eu acho que eu ainda sou assim. Pô, falando a verdade aqui para mim mesmo, eu estou aí nessa fase. Entende? Porque quando você se reconhece, como a gente viu lá no começo, na frase do Eric Hoffer, quando a gente se reconhece, a gente pode mudar. Eu sempre digo para as pessoas que trazem conflitos para mim, buscando meu conselho. Eu falo assim, cara, enquanto você não reconhecer que isso é um problema, você nunca vai resolvê-lo. Porque se para você está ok, está ok. Se para você isso não é errado, não sou eu quem vai convencer a mudar esse comportamento agora. Quando você começa, à luz da palavra de Deus, a entender que tal comportamento é errado, a entender que tal coisa é errada, a entender que não é isso que Deus espera, a entender que não é essa vontade de Deus, e aí você diz para si mesmo, olha, eu tô precisando de tratamento aqui, aí sim a gente pode trabalhar e a gente pode conseguir algum sucesso. Porque se você não reconhece um problema, esse problema não existe, logo ele não pode ser solucionado. Então, se a gente não se reconhece no que diz respeito às fases do crescimento espiritual, onde nós estamos, que marcas das fases do crescimento espiritual estão imperando no nosso comportamento, no nosso modo de sermos cristãos, nós não temos como trabalhar corretamente na dieta, no tratamento, no esforço, no trabalho com o Espírito Santo para a nossa maturidade. Se ninguém nunca diz para você que esse é um comportamento errado e que Deus espera de você um comportamento diferente, você nunca pode assumir o comportamento que Deus espera, porque você sequer sabe que o comportamento que você tem é errado. Então eu estou aqui hoje como seu pastor dizendo para você, olha, são essas as marcas. Você é um recém-nascido, você é um menino, você já é um jovem, você já é alguém maduro. Você precisa identificar em que fase do crescimento espiritual você está para trabalhar para o seu crescimento, para trabalhar para a sua maturidade. Amém, meu irmão? Outra fase aqui dos meninos é o egoísmo. O egoísmo. A Erika falou sobre a Manuzinha e o Pedro, né? Que eles se adoram, sentem saudade um do outro, mas quando estão juntos, e é um brinquedo para cá, me dá que é meu, me dá que é meu, me dá que é meu, me dá que é meu. É próprio dos meninos, é próprio das crianças, o egoísmo. E Paulo fala sobre isso em Filipenses 2,13. Tiago fala sobre isso Tiago fala isso no capítulo 2, versículos 14 ao 16. Paulo diz assim, olha, ninguém cuide do que é propriamente seu, mas cuide também do que é dos outros. Ninguém esteja atento apenas para as suas próprias necessidades, mas também para as necessidades dos outros. Paulo está falando que é um comportamento próprio ao adulto espiritual, ao maduro espiritual, o importar-se com o que importa para o outro, o preocupar-se com o que preocupa o outro, o servir o outro naquilo o que o outro tem como uma demanda. Talvez para você seja pouco, talvez para você signifique nada, mas para ele é uma demanda, para ele significa muito, e se você pode servi-lo, se você pode cobri-lo, se você pode ampará-lo, como alguém que é adulto, maduro espiritualmente, é o seu dever fazer isso.
Mas se você não faz, se você ainda se retrai, se você retém, se você pensa em si mesmo primeiro, ou se você pensa no prejuízo que você terá, se você pensa no quanto vai lhe custar, se você pensa no sacrifício que você vai fazer primeiro, você ainda é menino espiritualmente. Você não amadureceu ainda. E a gente precisa entender isso. Em seguida, nós lemos em João sobre os jovens espirituais. Nós lemos nas palavras de João que os jovens são fortes. Olha, já não estamos mais falando dos bebezinhos, nem estamos falando mais das crianças, estamos falando dos jovens. E de novo, não tem a ver com a idade, mas tem a ver com o crescimento espiritual. Em contraste com o estado indefeso de uma criança, os jovens entram na classificação de quem já sabe lutar e vencer. E o que isso significa? Isso significa que há possibilidades de batalhas, tempestades e adversidades mais intensas na juventude, simplesmente porque há força e vigor suficientes para vencer. Por que um novo na fé não passa por certas dificuldades que alguém que já caminhou certo tempo no evangelho passa? Porque ele ainda não tem a força e vigor espirituais suficientes para lutar e vencer. Mas aquele que já caminhou a certa altura na sua fé com o Senhor Jesus, já tem condições de lutar e vencer. E aí, nesse contexto que Tiago vai falar, atende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança, tendo ação completa, não faz que vocês sejam plenos e não tenham falta de nada, maduros, plenos e não tenham falta de nada. Por isso que eu disse que provavelmente a maioria de nós estejamos nessa fase. Há lutas, há dificuldades, há tempestades intensas caindo sobre a sua vida, irmão. A providência divina previu isso, porque você é forte, você tem condições de lutar e vencer. Amém? Você tem condições de lutar e vencer. Talvez você não saiba disso ainda, ou talvez você não se sinta assim. E pode ser que talvez você ainda não seja um jovem espiritual. Mas a verdade é que os jovens são fortes, e a palavra de Deus habita neles. É o que João diz. É por isso que eles são fortes. Por isso que a gente bate aqui o tempo todo falando sobre a importância da palavra, a importância de ingerirmos a palavra, a importância de renovarmos a mente pela palavra, a importância de nos envolvermos com a Bíblia, a importância de meditarmos nas Escrituras, a importância de pararmos de darmos a nós mesmos desculpas para não fazermos o que deve ser feito. Porque quando nós damos desculpas para nós mesmos e não fazemos o que deve ser feito, nós permanecemos, como eu disse, nessa zona cinza, vulneráveis. E aí há uma tendência, aquele que já não é maduro espiritualmente, a culpar a Deus, a culpar o outro, a culpar o sistema, a culpar a igreja, a culpar as pessoas à sua volta, a jamais, em tempo algum, responsabilizar-se pelo seu próprio crescimento, pelo seu próprio estado espiritual. E aí se cria uma confusão danada na cabeça desse crente. Então a gente está falando o tempo todo aqui, olha, ame a palavra, abrace a palavra, se debruce sobre ela, porque ela é que vai disparar em você a força que você precisa para lutar e vencer as suas guerras. Amém, irmão? E então avançamos para a fase adulta, avançamos para a maturidade espiritual. E eu queria chegar aqui e começar a descer a ladeira para terminar a mensagem. As marcas do adulto espiritualmente. Porque você se reconheceu como um recém-nascido, como um menino, como um jovem. É no adulto que você tem que mirar. Você entendeu? É no adulto que você tem que mirar. Eu estou falando, olha, você precisa se reconhecer. Que fase que você está? Beleza, você se reconheceu? Se reconheceu como um menino, como um jovem, se reconheceu como uma criança, um recém-nascido? Não tem importância. O que importa é que você mire no adulto, o que importa é que você olhe a maturidade, o que importa é que você coloque a maturidade no seu horizonte e trabalhe por ela e caminhe na sua direção. É isso que importa. Amém? E como eu disse que deixar a meninice e abraçar a maturidade é uma decisão, você pode hoje mesmo comprometer-se com a maturidade e a partir de hoje mesmo, desenvolver-se para a maturidade com uma velocidade que você nem imaginou ser possível. Por quê? Porque você tomou uma decisão, porque você escolheu, porque você pôs uma pedra em cima da sua meninice espiritual e decidiu crescer. Amém? Amém, irmãos? Primeira característica, autonomia. Um senso mais apurado de responsabilidade consigo mesmo, já a capacidade para cuidarmos de outros.
Eu não choro pelos cantos, porque alguém não orou por mim, porque alguém não falou comigo na rua, porque alguém não me abraçou na minha necessidade, porque ninguém me telefonou quando eu tive mal, porque ninguém me visitou no hospital. Eu não choro por essas coisas, porque eu sei que ninguém me deve nada, que no fim das contas, cada um de nós prestará contas de si mesmo para Deus diante dele naquele grande dia. Então eu não vou poder chegar diante de Deus naquele grande dia e dizer assim, mas foi porque fulano não me viu, foi porque fulano não me visitou, foi porque Beltrano não se importou comigo, foi porque aquela igreja não me amou, foi porque ninguém me discipulou. Eu não vou poder dizer isso para ele. Salvo se Jesus voltar e eu ainda for um recém-nascido espiritualmente. Salvo se Jesus voltar e eu ainda for uma criancinha espiritual. Aí não tem problema. Mas se eu já tiver algum tempo no evangelho, aí a coisa começa a ficar feia, começa a pegar para o meu lado. Eu preciso me responsabilizar. Por quê? Porque o maduro espiritualmente, ele tem autonomia. Ele responsabiliza-se pelo seu próprio crescimento. E ele diz, olha, a bronca é minha, a conta é minha, pode deixar que eu pago. Aliás, esse era o motivo porque Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus. As pessoas dizem, Davi pecou, Davi isso, Davi aquilo outro. A família de Davi era esculhambada. Mas Davi era homem. E Davi dizia assim, fui eu que pequei. Eu pequei contra o Senhor, pequei contra ti, pequei contra o teu povo. Não culpe o teu povo, não castigue o teu povo, culpe a mim, castigue a mim, fui eu, a conta é minha. Autonomia e responsabilidade. Paciência. Maduros espirituais são pacientes. Quem é aperfeiçoado no amor é paciente. Por quê? Porque Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor é paciente. Irmãos, e entenda que a Érica está o tempo todo puxando minha orelha. Falei assim, cara, você precisa ter mais paciência com a Manuela, você precisa ter mais paciência com a Manuela, porque de vez em quando eu piro a minha cabeça, irmão. Porque a bichinha é arretada e ela não para um segundo, irmão. As pessoas perguntam assim, ela puxou quem? Eu falei, não sei, minha mãe fala que eu era assim, a minha sogra fala que a minha esposa era assim, deve ter puxado os dois. Esses dias a gente virou o olho um segundo, ela estava assim em cima, quase, ela estava subindo naquele, tem lá o meu quarto, aquela bancadinha, em cima tem tipo, eu esqueci o nome daquilo, um módulo. Ela estava subindo no módulo, pendurada no módulo. Meu Deus do céu, desce daí. E ela falou, cara, você precisa ser paciente. E é verdade, às vezes eu falo assim, caramba, às vezes me falta um pouquinho de paciência. Se eu estiver em casa, irmão, sem exagero, deve ser, sei lá, umas 37.512 vezes. Mas assim, é uma atrás da outra. Papai. Eu não consigo conversar 1 minuto com a minha esposa. Sério, eu preciso deixar ela dormir para conversar com a minha esposa. Porque se ela quer atenção, ela está na fase que ela quer atenção. Então, se os dois estão conversando, ela, papai. Outro dia eu falei assim, calma, já vou falar contigo, calma. Eu estou sendo treinado na minha paciência, irmão. Estou sendo trabalhado na minha paciência. Porque homens maduros, mulheres maduras são pacientes. Sobretudo com as meninices, sobretudo com as criancices. Sobretudo com o comportamento infantil dos novos crentes, dos meninos, até mesmo dos jovens espirituais. Maduros, sabe? Pacientes. Tem vários textos bíblicos aqui que eu não vou abrir por causa do tempo, para não estar demais na hora. Mas depois eu compartilho com vocês. Outra característica. Constância. Homens e mulheres maduros são constantes. Diga comigo, constantes. É talvez a principal característica dos maduros na fé. Esse microfone está caindo aqui, meio esquisito. Constância. Não é contigo não, Tiago. Acho que é aqui mesmo. Constância. Sabe aquela coisa? Um dia está bem e outro está mal. Depois está 2 dias bem e outro mal. Está fraco, está forte, está fraco, está forte, está fraco, está forte. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de jovenzinho espiritual, irmão. Porque o maduro espiritualmente, já entendeu que a sua vida é absolutamente nada sem Cristo. E ele não pode passar um dia sequer longe dele. Irmão, quando eu digo aqui bebezinho, criancinha, eu não estou condenando quem está nessa fase, não. Pelo contrário. Eu
não estou criticando quem está... É uma fase, você está nessa fase, ok. Você só precisa olhar para a maturidade, mirar a maturidade, buscá-la e crescer. Não tem importância. Não tem importância nenhuma. Só estou enfatizando as características da maturidade para você, como eu disse, fitar nela e olhar para ela. Constância. Está sempre firme, está sempre forte. Não quer dizer que você não fica triste, não quer dizer que você não fica chateado, não quer dizer que você não fica decepcionado. E pense num sentimento que assedia um pastor, irmão. É a decepção, é a frustração. Porque a gente está sempre colocando expectativa nas pessoas. A gente está sempre colocando expectativa nos líderes que a gente desenvolve. A gente está sempre colocando expectativa nos nossos colegas de ministério. A gente está sempre colocando expectativa e às vezes a gente se frustra. Mas o que eu faço quando eu me frustro? Eu penso, eu preciso melhorar. Eu preciso ser melhor. Eu talvez não tenha feito tudo. Eu talvez não tenha dado o meu melhor. Eu talvez não tenha ido longe o suficiente. Eu talvez tenha falhado com algum recurso. Até eu chegar e ver que esse cara está pisando na bola. Eu primeiro preciso me certificar de que eu fiz tudo. Porque é assim que homens maduros agem. São constantes. São constantes. Sabe, não ficam mudando de igreja. Porque a mensagem agora naquela igreja está ruim. Porque não me deram espaço para trabalhar. Porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. Porque falaram de mim, porque fizeram complô contra mim. Porque isso, aquilo, outro. Homens maduros não agem assim, irmãos. Mulheres maduras não agem assim. Simplesmente ficam e são constantes. A menos que Deus, pela sua mão forte, o retire de onde ele está. Amém? E claro, não sei porque eu falei isso aqui, eu abri esse parênteses para falar de sair de igreja, né? A menos que você esteja numa igreja onde estejam sendo pregadas heresias e o que é contrário à vontade de Deus. Mas estou falando dos quiprocós normais, né, da vida. Você não se abala, você não cai, você não fica... Você vai para cima, você é constante, você fica. Você permanece. Outra característica, sem tropeço no falar. É comedido no falar. Homens e mulheres maduros na fé são comedidos no falar. Em contraposição aqui com a juventude, irmão, não falam demais. Não falam muito. Tiago vai dizer assim, olha, todo homem, porém, seja pronto para ouvir. A ênfase de Tiago está onde? No ouvir, por isso que ele começa pelo ouvir. E ele é tardio para falar. A ênfase de Tiago nem é sobre falar pouco, a ênfase de Tiago é sobre ouvir mais. Porque homens e mulheres maduros entendem a importância de ouvir mais do que falar. Amém? Sem tropeço no falar. Não ficam falando palavrão. Às vezes quando escapa um, está errado. Às vezes quando está errado, tem que se policiar. Cara, eu não sei se... Peraí. Valeu, obrigado. Tem que se policiar, tem que tomar cuidado. Olha, que você vê uma coisa que pega muito? Ambiente de trabalho. Conversinha fiada no ambiente de trabalho. Conversinha fiada no ambiente de trabalho. Conversas imorais no ambiente de trabalho. Tanto para homens quanto para mulheres. Conversinhas imorais. Sabe? Aquele ambientezinho de pederastia, na hora do café, e os homens ficam lá falando bobagem. Falando sacanagem. Está errado. Você fica lá como crente no meio daquela coisa lá, meio sem graça, ser o legal da turma, não quer ficar sem graça com os colegas. Você não quer ficar sem graça com os colegas, mas topa ficar sem graça com Deus? O que está pegando? Entende, irmão? Entende? Grupinho de WhatsApp do trabalho. Montão de pornografia, montão de porcaria que entra nesses grupos. Eu estou falando de coisa que eu sei, irmão. Não porque eu estou nesses grupos não, mas porque eu acompanho crente nessa situação. Sai do grupo. Mas vem informação, não interessa. Fica sem informação, pega com o teu chefe a informação, sai do grupo. Eu boto logo pressão para ver se ele fica meio assim para sair do grupo. Se ele fica meio assim porque gosta. Fica vendo o negócio, fica lá curtindo o negócio. Vai chegar na maturidade como, irmão? É uma decisão. Lembre-se, é uma decisão.
uma decisão. Amém? Amém, irmão? Não estou falando de não pecar, não estou falando de ser puritanozinho, o moralzinho da turma, não estou falando disso não, irmão. A gente tropeça, a gente cai, a gente erra, a gente peca. A verdadeira santidade não está em não pecar nunca. A verdadeira santidade está em não conceber, o conviver com o pecado. Eu dei mole. Agora, se eu fico... Tem ninguém vendo? Eu vou dar mole de novo. Acho que eu caí aqui sem querer. Eu não suporto conviver com o pecado. É aí que mora a verdadeira santidade. Amém? Amém, irmãos? Altruísmo. Eu prefiro o outro. Eu prefiro ele na frente. Eu prefiro ele primeiro. Eu cedo. Eu compartilho. Eu dou. Pega. Minha pouca meu irmão primeiro. Amém? Isso é característica de homens e mulheres maduros na fé. Servem primeiro, são servidos depois. Por último aqui, haveriam muitas, mas eu coloquei uma última aqui. Por fim, adultos espirituais, maduros espirituais, são capazes de reproduzir filhos na fé. Estão pregando, estão discipulando, estão abraçando alguém mais fraco na fé, estão acompanhando alguém que precisa de ajuda, se responsabilizam, sabe, irmão? Não é aquela coisa de, sabe, não é porque ninguém está colocando a faca no pescoço, não é porque ninguém está ameaçando, não é porque ninguém está, não, é porque ele sente essa urgência clama dentro dele, e ele faz isso naturalmente, ele se responsabiliza, ele liga, ele manda uma mensagem de WhatsApp, ele manda um e-mail, ele sabe, tá sempre, ó, tô aqui, cara, se precisar de alguma coisa, fala comigo, ó, conta comigo, tá, ó, e aí, tá tudo bem aí, tá precisando de alguma coisa? Ele se responsabiliza, porque além de ser de querer servir, ele também é capaz de gerar, de cuidar, de se responsabilizar. É aí que Deus quer que a gente chegue. Amém? Amém, irmão? Porque faz a conta comigo, se a gente não amadurece, eu vou tirar aqui, peraí. Porque faz a conta comigo, se a gente não amadurece como igreja, e não se torna capaz de se responsabilizar, o que vai ser dos novos crentes? Daqui a pouco a gente está aqui num grande berçário espiritual e não é essa a vontade de Deus, irmão. A vontade de Deus é o que, ó, os bebês venham e cresçam e se tornem maduros para que outros bebês venham e esses agora que já são maduros se responsabilizem, ajudem a cuidar, nutrir, amparar e assim o ciclo não para. Amém? Mas se a gente não mira, não fita a maturidade para persegui-la, para correr atrás dela, irmão, não dá certo. Então, qual era o meu objetivo aqui nessa noite? Era expor as fases e as características do crescimento espiritual, para que você se identifique, para que você saiba onde você está. E eu não vou chamar na frente, não vou fazer apelo, você não vai ficar constrangido com nada do que eu vou fazer ou dizer não, irmão. Mas você precisa ser honesto para Deus e dizer assim, Senhor, ó, eu estou aqui, eu vou ficar aqui, depois do final do culto eu vou ficar aqui. Se você é um bebezinho espiritual e se sente que, sabe, precisa de ajuda, precisa de apoio, e vem falar comigo, fala comigo. Eu não estou prometendo que eu vou acompanhar você pessoalmente, vou acompanhar na medida do possível, porque são muitas pessoas que eu já acompanho durante a semana toda, e a vida inteira. Mas eu certamente vou te ajudar a encontrar alguém que vai te abraçar, certamente. O que eu não posso, irmão, é ver você ok com a sua imaturidade e fazendo de conta que isso não é importante. Entendeu?
Então você precisa entender a importância disso. Entender onde você está, mirar a maturidade e persegui-la. Amém? Persegui-la. Como é que se faz isso? Orando, lendo e meditando nas Escrituras e caminhando com homens sábios, caminhando com homens maduros, caminhando com homens maduros na fé. Amém, gente? Amém, irmão?